Bom, pessoal, na aula passada a gente falou sobre o microfone de pressão dinâmico e a gente mostrou o circuito acústico de forma qualitativa. Nessa aula, a ideia é a gente conseguir derivar esse circuito acústico e fazer o acoplamento eletromecânico, né, e mostrar um pouco de uma simulação. A solução toda desse microfone está em detalhes na apostila. Eu vou tentar ser um pouco mais conciso nessa aula e talvez dar uma abordagem um pouquinho diferente do que está na apostila, porque lá tem bastante detalhe, então a gente pode fazer algum outro tipo de abordagem aqui mais interessante que talvez complemente o que está escrito na apostila. Então vamos lá. De novo, é aquele microfone que a gente já tinha mostrado, que tem o grid, uma cavidade, aí a gente tem um sistema móvel aqui, que é composto pelo diafragma mais bobina, que vibra aqui no campo magnético permanente. Esse diafragma e essa bobina estão conectados à carcaça ali pela compliância mecânica e resistência mecânica, que nem era como era do alto-falante, né? E a gente vai ter aqui abaixo do diafragma uma cavidade, outra cavidade aqui na lateral da bobina, uma cavidade aqui embaixo da bobina. A gente vai ter essa passagem aqui interna e externa que vão representar um slit ali. E a gente vai ter uma tela aqui que adiciona perdas acústicas e uma outra cavidade aqui. E o circuito termina aqui no tubo de equalização, que faz essa equalização da pressão estática, né, no interior do microfone. Para derivar o circuito acústico, né, nós vamos fazer ele em duas partes. A parte eletromecânica a gente já viu, né? Vou mostrar a solução aqui só para ficar claro, mas a parte eletromecânica é isso aqui, né? É o circuito do diafragma com a massa, compliância e amortecimento em série, conectado ao circuito elétrico indireto, então mecânico direto com elétrico indireto. Qualquer coisa vocês podem voltar na aula passada para dar uma revisada nisso, mas isso vem do acoplamento eletromecânico dinâmico, tá? Então a gente tem o circuito eletromecânico e note que essa velocidade de vibração aqui do meu diafragma, ela vai estar relacionada com com a velocidade de volume que o diafragma impõe no meu circuito acústico, tá bem? Então, a gente tem esse circuitinho aí eletromecânico, tá? Com esse acoplamento, qualquer coisa vocês podem voltar lá e ver. Ponto importante aqui é perceber que essa velocidade de vibração do diafragma vai ter a ver com a velocidade de volume ali do meu cone, tá? E note também que devido ao acoplamento eletromecânico, a gente tem aqui que essa velocidade de vibração aqui tem a ver exatamente com a tensão nos terminais de saída ali do meu microfone, tá? Então, essencialmente, na hora de simular o circuito, a gente vai medir essa velocidade aqui. Beleza. Então, a ideia é que a gente dê uma abordagem um pouquinho diferente, e essa abordagem está descrita em detalhes na apostila, e aqui a gente vai fazer uma abordagem talvez complementar ao que está lá na apostila. Ao invés de resolver com os mesmos passos que está na apostila, né? Então a gente vai quebrar o circuito em duas partes, ou a gente vai quebrar o problema em três partes, na real. Então a gente vai fazer o circuito acústico acima do diafragma, que vai dar essa cavidade aqui conectada à parte externa. O circuito abaixo do diafragma, que vai dar essas cavidades aqui, tela, cavidade, tubo de equalização e a parte externa, como se não tivesse aquela tela protetora. E aí a gente vai juntar essas duas partes e como ela interage com o circuito eletromecânico do microfone, tá bem? Então vamos lá. Para resolver o circuito acústico, a gente precisa lembrar lá do algoritmo, né? Que a gente já, espero que a essa altura já esteja mais internalizado em todo mundo, né? Mas claro que você não precisa decorar os passos, mas é importante ficar mais ágil, né? Mas sempre você pode consultar esse algoritmo. A gente não vai ficar indo e voltando aqui no algoritmo, tá? Eu vou fazer mais ou menos com um pouco menos de detalhe, talvez, mas vocês vão entender a abordagem. Então a gente sempre pode consultar o algoritmo e a gente vai usar o mesmo algoritmo para derivar essas duas partes, né? A parte acima e a parte abaixo do diafragma. Beleza. A gente nunca vai ter junção T nesse tipo de circuito, então a gente pode eliminar o passo 2
Então, o importante é marcar os pontos de pressão nas cavidades e fazer as ligações pelos braços, né? Conectar o circuito. Então, a parte que está acima do diafragma é bastante fácil, porque a gente só tem uma cavidade, que é essa cavidade que fica entre o grid e o diafragma, tá? Então, esquece um pouco agora essa velocidade de volume do diafragma, depois a gente vai conectá-la lá no circuito mecânico, tá? Mas a gente vai ter aqui basicamente um grid que vai ter aqui a pressão sonora, a massa acústica existente aqui nas perfurações, a resistência acústica existente nas perfurações e a pressão sonora incidente no microfone. E a gente tem uma cavidade, então a gente marca essa cavidade como ponto P1. A gente marca o ponto P0 fora do sistema, que é a pressão de referência. E a gente precisa conectar esse ponto P1 ao ponto P0 por um braço que corta uma conexão física, que no caso aqui a gente só vai ter o grid, que vai ter associado a ele massa, resistência e pressão sonora. Então a gente vai fazer esse braço aqui. E a gente precisa conectar o ponto P1 da compliância no ponto P0, que é esse braço aqui, certo? Que é o passo 6 ali do meu algoritmo, tá? Então a gente tem este circuitinho aqui que vai resultar neste circuito aqui. Então a gente tem o ponto P1 e o ponto P0. O braço, né, que corta o grid tem associado a ele a pressão sonora, uma impedância de radiação, massa e amortecimento. Então a gente tem esse ponto P1 conectado ali no ponto P0. E esse braço aqui, que corta a compliância, a gente tem exatamente esse braço aqui, que é a capacitância aqui representada pela compliância acústica, tá? E a gente tem essa velocidade de volume Q1 circulando por esse braço aqui, e a gente vai ter saindo desse braço todo aqui a velocidade Q do diafragma que a gente vai usar depois para conectar lá no circuito eletromecânico. Bom, a segunda parte é a parte que está abaixo do diafragma. Então a gente vai ter diafragma e aí a gente vai ter aquela série de 4 cavidades, que é a cavidade CA2, CA3. A CA2 é a interna aqui do diafragma, a CA3 é a externa, a CA4 e a CA5, que é essa cavidade aqui para baixo. Então a gente vai ter aqui CA2 interna do diafragma, CA3 aqui externa, o CA4 aqui abaixo da bobina e o CA5 aqui abaixo da tela. Então a gente precisa marcar um ponto para cada uma dessas cavidades. Eu já tinha um ponto P1 no caso anterior, então eu vou começar aqui por um ponto P2, tá? Esse ponto P2 aqui, esse ponto P3 dessa cavidade externa, esse ponto P4 aqui da cavidade abaixo da bobina e esse ponto P5 abaixo da tela. E a gente marca o ponto P0 lá fora, que é o nosso referencial. Aí a gente precisa criar os braços, cruzando cada conexão física. Então eu tenho esse braço aqui, cruzando. A gente pode fazer parte a parte, talvez. Então a gente pode fazer aqui para o ponto P2 ao ponto P4. A gente tem um braço conectando aqui, passando pela resistência acústica e massa acústica associado aqui à bobina, na parte interna, tá? E a gente tem esse braço aqui conectado ao ponto P0, que é uma compliância. Então, do P2 até o P4 a gente tem uma resistência e uma massa, e do P2 até o P0 uma compliância. Então, se a gente olhar aqui no circuito resultante, eu tenho o meu ponto P2 aqui, até o ponto P4, que eu tenho a massa e a resistência associada ali à bobina, e do ponto P2 até o ponto P0 eu tenho a compliância CA2. Ponto P3, eu tenho, passando aqui do ponto P3 até o ponto P4, eu tenho a parte externa ali da resistência e massa acústica, né? E eu tenho o ponto P3 conectado ali ao ponto P0 via a compliância CA3. Então, o meu ponto P3 está aqui, eu tenho do ponto P3 até o ponto P0 a compliância e do ponto P3 até o ponto P4 aquela outra resistência e massa acústica associada à bobina, certo? Muito bem. Então, voltando aqui, ponto P4. Esse braço e esse braço eu já fiz, então eu posso fazer esse braço aqui, que é do ponto P4 ao ponto P5. Eu tenho essa massa e essa resistência associada aqui a essa tela. E do ponto P4 ao ponto P0 eu tenho a compliância CA4. Então, do ponto P4 até o ponto P5 eu tenho massa e resistência associada àquela tela. E do ponto P4 ao ponto P0 eu tenho a minha compliância CA4. E por fim, falta o ponto P5, né? Do ponto P5
Até o ponto P0, eu tenho passando aqui pelo tubo, passando pela conexão física, este braço aqui, e então eu vou ter passando aqui por uma resistência e por uma massa, e do ponto P5, pela compliância acústica CA5, eu tenho este braço aqui, associado à velocidade de volume, que é 5. Então, do ponto P5 ao ponto P0, eu tenho massa e resistência do tubo, e talvez uma impedância de radiação. E aí eu tenho a compliância CA5 também, do ponto P5 ao ponto P0. Então, isso é o nosso circuito. Eu sei que eu fiz um pouco mais rápido aqui na apresentação, mas eu acho que é uma abordagem um pouco complementar lá àquela que a gente tem na apostila em mais detalhes. E aí vocês podem notar que este circuito todo, toda essa parte aqui, ela vai ser excitada aqui pela velocidade de volume do... Então a gente tem a velocidade de volume do diafragma ali, circulando por todo esse circuito acústico aqui, que está na traseira do microfone. Então a gente tem a parte frontal do circuito, né, a parte frontal do diafragma ali, e a parte traseira do diafragma aqui embaixo. E aqui a gente tem uma velocidade de volume que está saindo dessa parte frontal, e aqui a gente tem uma velocidade de volume que está entrando nessa parte traseira, certo? E aí a gente tem o circuito eletromecânico, que vai ter a velocidade de vibração ali, que vai estar associada à velocidade de volume. E aí, para conectar as duas coisas, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui, eu aterrei de um jeito diferente aqui só, mas é o terra do circuito, né? Então eu tenho aqui a parte frontal do diafragma, pressão, a massa acústica e resistência acústica do grid, a impedância de radiação. Aqui eu tenho o meu ponto P1 e aqui o meu ponto P0, tá? Então aqui o terra. E aí eu tenho a velocidade de volume ali saindo do diafragma, que vai estar associado ao circuito eletromecânico. Aqui está a velocidade de vibração da minha parte mecânica, certo? E aí eu tenho aqui toda a parte elétrica já referenciada para o lado mecânico. Então aqui essa velocidade de volume do diafragma está associada com essa velocidade de volume aqui. E essa velocidade de volume aqui vai entrar na parte traseira, que está representada aqui por essa parte do circuito. Então toda essa parte do circuito representa a parte traseira ali do microfone, certo? Beleza. Quando eu referenciar tudo para o lado acústico, eu vou ter esse circuito resultante com essas características aqui. Aqui está a velocidade de volume ali no cone, na parte mecânica, né? Que vai ter a ver exatamente com a tensão de saída do meu microfone, tá bem? Então esse circuito aqui está referenciado para o lado acústico. E é exatamente esse circuito que a gente tem simulado aqui no LT Spice. Então eu tenho aqui a parte frontal ali do diafragma, compliância da cavidade, aqui, né, essa parte aqui, né, é a parte mecânica e aqui a parte elétrica, e aqui a parte traseira do diafragma, e aí vocês notam os dois terras aqui, né. Então esse circuito está simulado aí. Nesse exemplo computacional, como a gente não tem muitos detalhes na literatura sobre o tamanho dos elementos, etc., eu fiz o melhor que eu pude para conseguir chutar um pouco os valores e chegar numa resposta de um microfone que seja mais ou menos fictícia, mas não muito fora da realidade, tá? Então eu chutei um pouco os valores, eu infelizmente não tenho esses dados em detalhes para fazer essa simulação. Mas aqui está mais ou menos a resposta desse microfone, e eu medi aqui, né, a velocidade aqui no cone, né, que tem a ver exatamente com a tensão de saída do microfone. E essa velocidade está aqui. Vocês observam que tem uma ressonância aqui e uma segunda ressonância aqui. E tem uma série de outras ressonâncias aqui em baixa frequência que ajudam a estender um pouco a resposta do microfone. E o que eu esperaria de uma resposta de microfone era exatamente isso. Talvez com essa parte da resposta aqui um pouco mais flat, né? Um pouco mais bem equalizada. Mas como eu não tenho os valores exatos, fica difícil simular exatamente. E depois, em casa, vocês podem alterar parâmetros desse circuito. Por exemplo, alterar a resistência do tubo ou a massa do tubo de equalização, ver o que muda na resposta. Alterar o valor aqui da resistência e massa da tela, ver o que muda na resposta. Mudar as compliâncias aqui, ver o que muda na resposta. Basicamente fazer o exercício de ir mudando um parâmetro por um parâmetro e ver qual parte da resposta muda. É essa parte da resposta que muda?
É essa parte da resposta que muda? É essa parte da resposta que muda? Esse é um exercício que eu acho que vocês podem fazer de posse aí, desse modelo computacional, para entender um pouquinho como é que, alterando uma parte de um circuito, às vezes mexendo no circuito acústico, a gente mexe na resposta de sensibilidade de todo o microfone. Tá bem? Por hoje era isso. Até mais.